Bom, eu quero agradecer aos amigos que nos acompanham através da rede social, do canal oficial da Associação Catarinense. E eu queria que os pastores, fazer isso de novo, viu, pastor Josemar? Vamos mandar o link que está no nosso grupo, que está ali no grupo dos evangelistas. Vou pedir para você colocar no grupo dos pastores agora, no grupo dos pastores da associação. E vou pedir para os pastores que estão aí, o grupo dos evangelistas, para que vocês compartilhem. Vamos fazer isso, vamos tirar um minutinho aí, pegue o seu celular e vai lá no YouTube, se você tiver. Tem sinal Wi-Fi aqui liberado aqui no colégio? Tem? Tomara que tenha. Mas se você tiver internet, certamente você tem ali. Vá ali no YouTube e coloca a Associação Catarinense, no canal da Associação Catarinense ali. Vamos lá? Eu vou fazer isso com o meu também. Meu celular ficou ali. Tá. Associação Catarinense. E ali vai estar sendo transmitida a programação desta tarde. Eu vou pedir um favor a você. Conseguiu achar ali na página do YouTube, Associação Catarinense? Tá, muito obrigado. E vai ali então, e ali você tem ali na própria programação tem um linkzinho onde diz compartilhar. Aqui no meu está aparecendo em azul já. E ali então você compartilha nos grupos da igreja, compartilha, está ali já? Compartilha no grupo dos desbravadores, estou vendo gente aqui do clube, não é? No grupo dos jovens, compartilhe nos grupos da igreja, porque essa programação, ela foi programada com muito carinho, é uma escola, é um treinamento, e quanto mais pessoas participarem, vai ser melhor. Claro que vai ficar gravado, as pessoas podem assistir depois, mas é legal quando elas podem participar ao vivo, tá bom? Então, ali no canal do YouTube, a Associação Catarinense, esse é o canal por onde nós estamos transmitindo nessa tarde. Tá bom? Certo? Quantos conseguiram compartilhar? Deixa eu ver aqui. Conseguiu? Nem todo mundo conseguiu ainda, né? Mas, na medida do possível, tenta fazer isso aí. Vou pedir para os meninos aí da mídia, agradecer ao Salib e toda a equipe, o Mateus também, né? Colocar a minha apresentação aí, por favor. E hoje eu vou falar por aquilo que nós estamos falando, então, nesses dias sobre discipulado. Vou fazer algumas perguntas, vou pedir a permissão dos meninos aí que assistiram essa minha aula hoje de manhã. Essa é uma aula novinha, fiz hoje, mas eles já assistiram de manhã. Então vão aparecer aquela esposa de pastor que vai ouvir o sermão 2 vezes, né? Vou tentar falar alguma coisa que eu não falei de manhã. Mas eu quero fazer coloquei algumas sentenças aqui, algumas declarações, e eu quero saber se vocês concordam com aquilo que eu escrevi aqui. Você que está em casa também pode participar, não vou conseguir ver você levantando a mão não, mas pode participar também, escrever ali no chat do YouTube. Tá? Precisamos entender a igreja como o efeito do discipulado e não a sua causa. Uma frase um pouco contundente assim, né? Quantos concordam com essa afirmação? O pessoal ficou tímido, né? Deixa eu só reafirmar novamente. Nós precisamos entender que a igreja, ela é um efeito do discipulado e não é uma causa do discipulado. Deu para entender agora? A igreja é um efeito do discipulado. Quantos creem nisso? Agora. Quantos acham que a igreja é a causa do discipulado? Primeiro tem que ter a igreja. Deixa eu ver. Quantos não acham nada, acham que é pegadinha? Deixa eu perguntar. Vou reafirmar, vou mudar uma palavrinha, talvez para ficar mais fácil, né? Precisamos entender que a igreja, não entender que a igreja é o efeito do discipulado e não a sua causa. Quem concorda com essa frase? Parece que ficou mais complicado agora, né? Bom, o que eu quero dizer? O que eu estou querendo dizer? Discipulado, o que vem primeiro? Vem a igreja ou vem o discipulado? É legal isso, né? Quando a gente pensa em discipulado, o que vem primeiro? Vem a igreja, e aí dado?
Oh, glória, dado. Vem a igreja ou discipulado? Quantos acham que a igreja vem primeiro? Levanta a mão. Pode levantar. Quantos acham que é o discipulado que vem primeiro? Bom, essa frase já elucida um pouco melhor. Se você faz discípulos, você sempre constrói a igreja. Ficou mais claro agora ou não? Claro, porque você pode não ter uma igreja construída de paredes, de bloco, de alvenaria, ou seja lá o que for, mas se você tem um grupo de discípulos, esses discípulos vão fazer o quê? Vão gerar igrejas. Porque igrejas não são paredes. Lembra da música do Jefferson? Como é que é a música dele? É isso. Igreja não são paredes, igrejas são o quê? São pessoas. Igreja é uma comunidade que se reúne para, como disse o pastor João Nicolau, entra para quê? Para adorar e sai para servir. Então, quando você tem um grupo de discípulos, você vai ter muitas igrejas sendo construídas ou levantadas, igrejas que você nem tem noção. Então, é muito mais provável que você crie consumidores que dependem dos serviços espirituais, mas se você apenas construir uma igreja, você raramente terá discípulos. Quem concorda com essa frase? Se você apenas construir uma igreja e preocupar-se apenas da construção da igreja, você raramente terá discípulos. Levante sua mão. Às vezes, nós estamos muito preocupados em construir mais e mais igrejas. E é bom, porque a gente precisa de templos para se reunir também. Mas se você se preocupar só com o aspecto físico, e você não se preocupar em construir discípulos, o que vai acontecer? Você raramente vai ter discípulos. Você vai ter o quê? Provavelmente você vai ter consumidores que dependem dos serviços espirituais que os profissionais religiosos fornecem. Por quê? Por que isso? Quando você não se preocupa com construir discípulos, você vive a igreja em torno de programas. E programas, cada um tem que ser melhor do que o outro. Porque senão o consumidor que está lá sentado, e que na cabeça dele paga o dízimo para ir à igreja e tal, e assistir um bom programa, ele fala assim, não, esse programa é fraco. Esse programa que a igreja está me oferecendo é ruim. O que é que ele faz? Ele pega e muda de igreja. Porque ele é um consumidor de programas eclesiásticos que são apresentados por profissionais religiosos. Então o que acontece? As igrejas se esforçam cada vez mais, vou dar um trabalho para o cara do câmera para ver se ele está ligado, as igrejas se esforçam cada vez mais para terem programas melhores. Mas cada vez que a igreja pensa em programas melhores, ela está alimentando os consumidores. Porque esses consumidores se tornam cada vez mais exigente. Hoje eu estava lendo ontem, não lembro agora, apareceu uma propaganda ali na rede social, acho que foi ontem, que as embalagens de leite em pó, agora você tem que ficar de olho, porque já não mais está escrito leite em pó integral. Está escrito uma outra frase que agora esqueci. Composto lácteo. Olha só. Até a latinha do leitinho agora está escrito composto lácteo, ou seja, não é mais leite. É uma composição de farinha, trigo, açúcar, mas não tem leite. Tem um pouco de leite, mas não é só leite. Poxa, pastor, você me deu uma dica boa agora. Está vendo como os treinamentos até ajudam na parte de mercado? E tem outros que está escrito não, leite integral, leite em pó integral. O consumidor ele se tornou cada vez mais exigente. E na igreja, se você não se preocupa com fazer discípulos, também os consumidores cada vez vão se tornar mais exigentes. Por isso você pode colocar um bom ar-condicionado, você pode ter um bonito púlpito, um lindo chão, um piso e tal, mas se você não se preocupar com construir discípulos,
a sua igreja provavelmente só vai estar trabalhando em cima de consumidores. Então, eu digo que nós não temos um problema missional. Você já escutou muitas vezes essa palavra. Nós não temos um problema missional. Nós temos um problema discipulacional, poderíamos dizer. Um problema discipulado. Vou falar uma frase que eu não falei de manhã. Até agora, tudo que eu falei, vocês já ouviram, né? Mas eu vou falar uma coisa aqui. As pessoas que a sua igreja está batizando, elas se parecem com as pessoas que você encontra na Bíblia? As pessoas que vieram para a sua igreja no último ano, elas se parecem com os personagens da Bíblia? Por quê? Porque verdadeiros discípulos, e provavelmente vocês são verdadeiros discípulos, porque alguns de vocês enfrentaram uma viagem de 2, 3 horas, os meninos que saíram lá de Campo Mourão viajaram ontem o dia inteiro, saíram 5 horas da manhã para chegar, não sei que horas lá, só chegaram quase na hora da janta lá em Lages, jantaram rapidinho, acho que jantaram rapidinho antes, né? Montaram o som, cantaram, depois jantaram de novo. Eles comem, viu? E aí eles chegaram hoje cedinho, montaram o som lá, cantaram, foi bonito demais hoje de manhã. Almoçaram rapidinho, 2 vezes, e vieram para cá. Será que eles estão comprometidos? Eles não estão recebendo 1 centavo de cachê, nada. Eles estão fazendo por amor à obra. Você também faz isso. Você veio hoje à tarde, você está aqui. Agora, a pergunta que eu quero lhe fazer nessa tarde é assim: quantas pessoas na sua igreja se parecem com você? Quantas pessoas na sua igreja têm o nível de comprometimento que você tem para as coisas de Deus? E aí é muito fácil você falar assim: minha igreja não quer nada. Tudo bem, mas eu pergunto, e você? O que você está fazendo para pegar 2 ou 3 pessoas que são da sua classe, 2 ou 3 pessoas que são seus amigos ali na igreja, para prepará-los e ajudá-los a que eles se pareçam mais com Jesus Cristo? E vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, quanto mais discípulos tivermos na igreja, mais missionários teremos. Porque o discípulo de verdade, ele não precisa falar para ele que tem que dar estudo, não precisa falar para ele que tem que vir no treinamento, não precisa falar para ele que ele tem que ensaiar porque vai cantar, não precisa ficar insistindo, porque isso nasce no coração dele. Isso é natural para ele. Então, se você está contando convertidos, se você está contando orçamento, se você está contando prédios em primeiro lugar, você não está contando as coisas que Jesus contou. E você não está contando o que vai mudar o mundo. Porque o que vai mudar o mundo é aquilo que Jesus conta. Discípulos. Jesus não disse, vão e construam muitas igrejas, Ele falou, vão e façam discípulos de todos os lugares. Ensinando-os a guardar todas as coisas. E qual o método que ele ensinou? Qual o método que ele falou? Ensinando e batizando. Ensinando e batizando. Pastor, mas o que vem primeiro? Jesus disse que são 2 coisas ao mesmo tempo. Porque o batismo de João era o batismo na água. Isso aí também não falei de manhã. Mas o batismo de Jesus, João mesmo falou, o batismo de Jesus, eu batizo com água, mas depois de mim vem alguém que vai batizar vocês com o quê? Com o Espírito Santo. Então, o batismo de Jesus é o batismo do Espírito Santo. E Jesus diz para Nicodemos, se você não nascer de quê? Da água e você não pode entrar no reino de Deus. Então, o batismo que Jesus está falando ali em Mateus 28, não é apenas o batismo na água, por isso que é um processo constante. Porque o batismo que Jesus está falando ali em Mateus 28 também é o batismo na água, mas eu que já fui batizado na água, todos os dias preciso ser batizado por quê? Pelo Espírito Santo. Então, o método de fazer discípulos, ele é permanente. Ele é ensinando e batizando pela água e pelo batismo do Espírito Santo. Por isso que nunca termina. Por isso que quem é discípulo, ele batizou-se uma vez na água, mas ele é batizado todos os dias pelo Espírito Santo. Pegou?
Fechou, como diz os jovens? Quando eu falo isso para minha filha, eu falo, pai, você é muito velho para ficar falando isso. Vai lá. Ninguém acidentalmente cria discípulos. Discipulado é uma busca intencional. Quer dizer, se você não se programar para fazer isso, se isso não estiver nas suas prioridades, você não vai fazer isso. E depois eu vou falar como é que a gente pode fazer. O discipulado exige convite e desafio. Era isso que Jesus fazia o tempo inteiro. Ele convidava e ele desafiava as pessoas. Convidava e desafiava as pessoas. Ele mesmo disse, vinde a mim. Todos que estão cansados, venham a mim. Mas essa é a primeira parte que ele falou. Qual é a segunda parte que ele falou? Tomai o quê? Tomai sobre vós o quê? O meu jugo, desafio. E aprendei de mim. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é? Esse é o desafio. Jesus trabalhava o tempo todo. Desafio, convite. Desafio, convite. E essa é a forma da estrutura de você formar um discípulo. O que acontece no casamento também. E eu falava hoje de manhã. Quando um relacionamento, por exemplo, não dá certo, porque ou parou de existir desafio dentro do relacionamento, a pessoa já não se sente mais desafiada, ou porque parou de existir esse convite à confiança de um no outro. Porque para o relacionamento ele prosperar, ele tem que ter desafios, mas também tem que ter convite a confiar, a acreditar. Bom, eu quero colocar um exemplo de o que acontece na doma de cavalos. Pode abrir o áudio aí? Esse é uma reportagem. Pode deixar assim. Pode deixar sem áudio mesmo que eu vou falando. É uma reportagem de um dos maiores domadores de cavalos que tem no mundo. É um americano. Esse americano, pode abrir o som para eu lembrar do nome dele. O nome dele é Monty, o primeiro nome. Não sei se consegue abrir o som. Bom, ele foi criado nas planícies ali do estado ali dele, Kansas. E o pai dele, ele era domador de cavalos, tá? O pai dele era domador de cavalos. Só que o pai dele usava uma técnica muito abusiva. Ele amarrava os cavalos selvagens numa árvore e ele pegava um cobertor e ficava assustando os cavalos. Aí o cavalo queria fugir, mas como ele estava amarrado, não conseguia fugir, ele fazia força até que ele, de tanto fazer força, ele ficava ali, se rendia e ali começava a domar o cavalo. Depois ele pegou outra técnica, em vez de cobertor, ele começava a bater nos cavalos com cordas. E aí o cavalo também é a mesma coisa. Queria fugir, não conseguia, até que eles se acalmavam. Mas o Monty Roberts, lembrei do sobrenome? Ele ainda era criança vendo o pai dele fazer isso. E ele falou assim, tem que existir uma maneira mais humana de conseguir domar um cavalo. E aí ele, de tanto sair para a roça, para o sítio assim, ele via os cavalos selvagens andando assim, e um dia ele reparou que lá naquele meio daquela manada de cavalos selvagens, todas as vezes que via um cavalo jovem assim, que queria se juntar àquela manada, àquele grupo, a égua líder, normalmente era uma égua, a égua líder, ela ficava assim, e ficava encarando o cavalo novo, numa posição de desafio, assim, sabe? E aquele cavalo, quando se sentia desafiado, ele conta isso, ele começava a bater as patas no chão, como se não sabia se ele ia para frente ou para trás, até que, em um determinado momento, esse cavalo, então, e essa égua líder fazia uma coisa muito interessante. Quando ela fazia isso, esse desafio, logo ela se virava e oferecia a parte mais vulnerável do seu corpo para aquele cavalo, e ele abaixava as orelhas assim. Então o cavalo que estava vindo de fora entendia que esse outro animal estava oferecendo a ele a capacidade de fazer dano se quisesse. Mas ele não iria responder dessa maneira, porque estava sendo dada a ele confiança. Então ele começava a se aproximar, e quando ele já estava bem perto, a água se voltava para ele, até que os dois se tocavam. Esse fenômeno chamava de join up. Eles se encostavam um no outro. E a partir desse momento, esse cavalo era recebido naquela manada e fazia parte daquele grupo. Então, esse menino, Monty Roberts, percebeu
e começou a copiar esse modelo, e provavelmente enquanto eu estava falando aqui, vocês viram ele andando de costas, e o cavalo andando atrás. Só que esses cavalos que vocês viram aí, andando atrás dele, são cavalos selvagens. Cavalos que nunca foram domados por ninguém. Mas ele conseguiu imitar exatamente essa mesma coisa que ele vinha acontecer na natureza, onde a égua fazia o desafio e depois convidava a confiar. Pois este era o método que Jesus usava. Agora, pense comigo, quando você prega no púlpito da igreja, até num pequeno grupo, existe convite. Você prega sobre o perdão para as pessoas. Irmãos, quantos de vocês gostariam de perdoar alguém que os ofendeu? Aí você levanta a mão. Foi feito o convite. Mas quando você sai da igreja, você perdoa mesmo? Por quê? Porque o púlpito, ou pequeno grupo, outra instância, é uma estrutura boa para fazer convites, mas ela não é boa para fazer desafio. Porque o desafio precisa ser feito de forma pessoal. Você pode até pregar sobre perdão, por exemplo, mas raramente o desafio de perdoar vai ser aceito por alguém que está ouvindo aquele sermão. Dificilmente a pessoa vai colocar ele em prática. Nos pequenos grupos também acontece isso. Os pequenos grupos são bons para acolher as pessoas, para convidar as pessoas, mas eles não são tão bons para fazer o desafio. Então, chegamos à conclusão que o único meio onde os desafios são aceitos é nos relacionamentos pessoais. Por isso que o casamento, ou um relacionamento de amizade, ele é tão forte, porque ali tem convite e tem desafio o tempo todo, mas ele é pessoal. Não está falando para uma multidão de gente, igual eu estou fazendo aqui. Está falando para uma pessoa só. E eu começo a terminar minha fala, explicar um pouco melhor por que esse tema do discipulado tem custado tanto para nós. Eu coloquei um exemplo, né? No mês de janeiro, eu passei por uma cirurgia de cálculo de rins. E eu gosto bastante de fazer esporte, né? Faço triatlo, alguns de vocês sabem, né? Já fiz o meio Ironman, faço outras coisas aqui, o Dado já é especialista nisso. Mas eu bebia pouca água. A salada, normalmente eu colocava bastante sal. Como eu faço muito exercício no sol, tomava muito isotônico. Isotônico tem muito sal. E eu bebia pouca água relativamente para a quantidade de exercício que eu fazia. O que aconteceu? Apareceu uma pedrinha de 0,8 no meu rim. E ela não conseguia sair. E essas crises eu tive no meu primeiro dia de férias desse ano. Lá na casa da minha sogra. Às vezes as coisas acontecem na casa sogra, né? Mas é tudo... como que chama? Aconteceu por acaso, né? E aí eu fui hospitalizado, porque a dor não passava, e tive que ser operado, né? Então, o médico... O meu plano de saúde não cobria lá no Espírito Santo, onde eu estava. E o médico se animou quando eu disse que eu ia fazer o pagamento de forma particular. Mas eu fiquei desanimado na hora que ele me falou o valor que isso ia custar de forma particular, né? E o meu plano também ficou desanimado. Então eles deram um jeito de me associar rapidamente no Unimed e me colocaram na Unimed. E aí o médico demorou então para fazer a cirurgia, provavelmente a agenda dele estava mais cheia depois, né? E eu finalmente fiz a cirurgia. Mas antes de eu fazer a cirurgia, eu perguntei se o médico era um bom médico. Me informei e tal, porque era um bom médico. Agora, a pergunta que eu vou fazer hoje de manhã. Quantos de vocês, me respondam com sinceridade, faria uma cirurgia com um médico que nunca fez, ou que vai fazer a sua primeira cirurgia? Quem faria essa cirurgia? Mas esse médico assistiu muitas palestras, muitas aulas de como fazer a cirurgia. Quem gostaria de ser operado por esse médico? Assistiu muitas aulas, mas nunca operou ninguém? Quase ninguém levantou a mão, né? Por quê? Gente, porque o nível de conhecimento ou aprendizagem, a palestra ou a aula, aquilo que estou fazendo hoje, é o nível mais básico, é o nível mais geral. E quando a gente fala discipulado na igreja, a gente só fica nisso aqui, ó.
No nível 1. Meu filho estuda medicina, faz 3º ano de medicina. Aí essa semana estava me falando que eles começaram agora a fazer coisa de sangue, tirar sangue das pessoas e não sei o quê. E disse que a professora se colocou lá e disse assim, eu me coloco aqui, quem quer vir tirar o meu sangue? E eu falei assim, você foi lá? Eu falei, não, eu esperei. E o outro, imagina se eu faço uma coisa errada com a professora, depois ela me se vinga de mim na prova, né? Ele está estudando, está fazendo aula e tal, mas quando ele se formar, ele ainda vai estar no nível 1, né? Talvez nos últimos anos vai passar para esse nível 2. Qual é o nível 2? Quando se trata de aprender uma coisa. Quando você é colocado do lado de uma pessoa que sabe ou tem mais experiência que você. Tipo, o médico experiente começa a levar o médico recém-formado para acompanhar as cirurgias. E você vai me acompanhar amanhã, e vai me acompanhar depois de amanhã, e você vai ver como eu estou fazendo a sutura, e ele vai falando, e o iniciante está aqui do lado, e o experiente está ali. Esse é o segundo nível como a gente aprende. E de tanto ver, de tanto observar, um dia o médico fala assim, hoje você vai fazer a sutura, hoje você vai fechar o paciente. Eu? Sim, você já me viu fazer isso mais de 50 vezes, você vai fazer. E aí o tremendo lá, o médico lá, faz meio errado, porque sempre a gente vai fazer meio errado quando a gente começa a fazer, mas o paciente está dormindo lá, nem sabe, né? Depois vai tirar os pontos, depois custa para tirar os pontos, não sabe por quê, né? Foi o estagiário que fez ali, né? Mas está ali, o estagiário está no segundo nível. Mas quando ele aprende de verdade, é no 3º nível. Quando agora ele se formou, está lá no consultório, já não está mais o professor, e agora ele vai ter que operar. Lá no Espírito Santo, operar um cara que chegou lá de cálculo renal. Ele vai ter que operar. As primeiras cirurgias dele vão ser ruins, provavelmente. Não vão ser muito boas. Mas de tanto estar imerso naquilo, fazer isso todos os dias, ele vai aprender. Sabe o que acontece? Quando a gente fala de discipulado, se eu perguntar a você, quem são as pessoas que são seus discípulos hoje? Quais são as pessoas da sua classe, da sua igreja, 2, 3 pessoas que você fala assim, não, esses aí eu estou convidando eles para entrar na minha vida. Convite. E eu estou desafiando eles para se tornarem mais semelhantes a Jesus. Eu tenho algumas pessoas que de vez em quando eu falo assim, vou pegar e vou discipular essa pessoa. Vamos começar a ler a Bíblia todos os dias. Vamos começar a orar todos os dias, eu vou ajudar você. E aí eu abro um pouco na minha vida, quando eu abro um pouco na minha vida, a pessoa se sente que está sendo feito um convite, e a pessoa também começa a contar algumas coisas da sua vida, e aí você vai construindo um relacionamento pessoal. Quem são essas pessoas na sua vida que está fazendo isso hoje? Se você não está fazendo isso hoje, mas se você faz bonitos programas na igreja, você está alimentando consumidores, mas você não está criando discípulos. Bom, eu preciso terminar. Jesus, ele ensinava nesses 3 níveis. Ele ensinava no nível 1, aulas, palestras, sermões, quando ele pregava para as multidões. As bem-aventuranças são um exemplo disso. Mas também ele ensinava no nível 2. Quando ele pegava Pedro, João, Tiago, e ele falava, é assim, não é assim que se faz. Um mestre experiente com um aluno. E ele ensinava no nível 3, quando ele falava, agora vocês vão. 70, e os enviava. Imersão. Jesus fazia isso. É o boi experiente como o boi novo. Tomai o meu jugo. É aquilo que a gente fala aqui, o pai, o filho e o neto. Por isso que a gente faz tanta ênfase. Você que está estudando a Bíblia com alguém, não abandone essa pessoa. Discipule essa pessoa. Aproxime ela de Jesus, não apenas antes do batismo, mas depois. Ajude ela a levar a outra pessoa a Cristo, né? E eu termino contando... Como é que está meu tempo aí? Eu termino contando essa experiência. Vou chamar o quarteto, tá? Esse rapaz aqui é um discípulo. Vem aqui. Como é que é seu apelido? Hã? Esse aqui é o Vanusa. Esse aqui... Ex. Fala o Catarina aí. Fala aí. Ex Vanusa.
Ele tem uma história muito bonita, né? De conversão, de discipulado. Usava o cabelão bem comprido, né? Ele vinha nos treinamentos e tal. Eu fiz uma piada um dia contigo, foi? Fez uma piadinha no estudo da Universidade Andrews. Foi? Aí me forçou a cortar o cabelo, né? Virei chacota na igreja e na galera. Daí... Mas ficou mais bonito agora. Sendo para Jesus, está bom. Está ótimo, muito obrigado. Não, mas eu já nem lembro isso aí. Bom, o fato é que ele sempre está nos nossos encontros, e toda vez que eu encontro ele na igreja, em alguma atividade aqui na Associação Catarinense, ele sempre está com alguém, com amigos, 2, 3 amigos, alguém que ele está conduzindo a Cristo. Uma coisa impressionante, o trabalho bonito que ele faz. E essa semana ele mandou mensagem e depois falou comigo na igreja, acho que foi na quinta-feira lá no Estreito. Ele disse que tem uns meninos da igreja. Me permite? Então, é como os nossos últimos treinamentos estão sendo voltados muito ao discipulado. Com a graça de Deus, nós temos um grupo que está se formando, né, um quarteto, através do discipulado. As pessoas chegaram na igreja, talvez nem diretamente à pregação do Evangelho. Mas Jesus, ele tinha uns métodos diferenciados que também a gente pode utilizar no nosso dia a dia, né? Que é dar atenção para a pessoa, é dar carinho, é falar com ela e nunca deixar de pregar o Evangelho, com certeza. Mas através desses gestos e atos, as pessoas se achegam a ti também. E com isso, por isso que o discipulado, na mensagem que o pastor já trouxe, ensinando e batizando. O discipulado, às vezes, você faz antes mesmo do batismo. Entende? Isso se torna natural, o batismo vai acontecer. E com essas pessoas aconteceu isso. Me veio um rapaz, através do discipulado, a sogra dele. Rafael, se levanta aí, por favor. E o quarteto já pode vir para não demorar muito, porque o pastor Josemar já me chamou a atenção, estamos em cima do horário, então vamos. Já estou tomando conta do... Agora virou diretor do quarteto. Tá bom. Enquanto os meninos vêm, eu queria que... estão colocando ali o QR Code para compartilhar. Eu queria falar também do pai da Alessandra ali. Esqueci agora o nome. O irmão César. Cadê o irmão César? Está aí? Cadê o irmão César? Veio lá de Imbituba. Cadê o irmão César? Vem aqui, irmão César. Ele está abrindo uma igreja que já tem mais de 40 pessoas participando. Irmão César é nosso evangelista regional, voluntário. E entre as pessoas que estão participando da igreja lá, tem pessoas de uma outra denominação, e elas estão aqui, não é isso mesmo, irmão César? Inclusive o motorista do ônibus. Como é o nome dele? Peguei agora, né? Eu conheci ele hoje. Tá? Você convidou ele para entrar aqui, e onde que ele está? Ele perguntou se podia entrar. O motorista por aí está presente? O motorista, a esposa, onde está? Cadê? Aonde? Aqui, ó. Cadê ele? Esse aqui. Não, onde é que está o motorista? Onde é que está o motorista? Motorista do ônibus, onde é que está? Tem que levantar aí, eu não vi o motorista ainda. Aonde que estão as pessoas que vieram com o irmão César? Cadê? Fica em pé lá, aquela nova igreja. Olha lá, ó. Olha lá. Vamos dar uma salva de palmas? Fica em pé. Ali, ó. Como é que chama o lugar lá? Bairro Boa Vista. Quantas igrejas você já ajudou a plantar, irmão César? Olha, começou com um pequeno grupo, formação de líderes, depois foram dispersos para os pequenos grupos, depois foram formando os grupos e igrejas organizadas hoje. Mais de meia dúzia já, né? Mais de meia dúzia, acredito. Né? Isso que eu lembro, fora as influências invisíveis que aconteceram pela graça de Deus, enfim. Mas, de fato, porque nós estávamos... Vai botar foto? Não foi. Não, nós estávamos orando há 4 meses por uma igreja, né, por uma sala, então não dava certo realmente. E a preocupação era som, púlpito, cadeiras, e enfim, aquela situação toda para uma igreja. E de repente alguém disse assim, né, olha, a igreja quadrangular vai sair daqui. Aí um dos líderes que está presente aqui foi lá, falou com a mulher, a proprietária, uma igreja com 49 poltroninhas,
azulzinhas, bonitinhas, o som já no forro, muito legal. E no primeiro dia, domingo passado, dia 22, então foi o primeiro culto, realmente, tinha 39 pessoas, quase 40 pessoas, né? E tinha ali mais uns 40% de pessoas eram evangélicas ali, né? Pessoas da área ali, entendeu? E já com o pastor e a liderança já formalizamos ali três projetos evangelísticos, inclusive lá para outubro o pastor Josemar também, na igreja, assim, um programa distrital também, entendeu? Com batismo, né? E olha só, e acontece que a coisa está acontecendo. Agora, veja, a minha aula de hoje, muito legal isso aí, e parabéns estão fazendo. Qual é o trabalho que ele tem que fazer agora lá nessa igreja? Qual é? Me ajuda aí. Formar outros Césares entre essas pessoas que estão vindo. Ele já está fazendo, ele é esperto. Calma, olha lá. A filha lá defendendo ele. Olha lá. Eu sei que ele está fazendo, só estou querendo ilustrar que esse será o principal trabalho com essas novas pessoas que estão vindo. Porque senão a gente constrói a igreja, a gente tem o púlpito, a gente tem o ar-condicionado, mas nós vamos ainda ter muitos consumidores e poucos discípulos. Ele não veio aqui conosco hoje, o Leandro, ele se batizou agora no dia 16 de abril, então ele foi meu escudeiro, onde eu ia eu levava o Leandro, entendeu? Isso, ele ficou quase 8 meses saindo comigo, justamente, ele não veio hoje, que infelizmente deu um resfriado. Eu e o Leandro, porque eu administro lá 4 distritos, Laguna, Nova Brasília, Imbituba e Garopaba, então já distribuímos 600 revistas, aquele discipulado. Nós vamos na igreja, uma para cada pessoal lá, e trabalhamos nas páginas 3, 7, 13 e 17. E ensinamos as pessoas ali o ligamento do discipulado, o seu compromisso, a questão da escola sabatina, o relacionamento com a igreja, o seu comprometimento com a missão. Agora, temos que ensinar as pessoas a multiplicar, a trabalhar. Deixa eu só... Ele está perfeito o que ele está fazendo. Estão percebendo o que ele está fazendo? Mas o que você fez com o Leandro... E nesses 8 meses, é que eu estou pedindo para você fazer e para eles fazerem. É para você formar 2, 3 Leandro nesse grupo aqui. Quando você entrega uma revista, que não está errado de fazer, você está ensinando no nível 1. Mas quando você para com alguém, traz essa pessoa para a tua vida, leva no estudo bíblico, leva no plantio de igreja, a pessoa te enxerga você pregar, e você começa a fazer tudo isso aí, essa pessoa começa a se tornar o teu aprendiz, o teu discípulo, até que você solta ela, e aí você fala assim, não, mas o Leandro já plantou 1, 2 igrejas, beleza, aí sim, aí chegou no nível que nós precisamos, porque nós precisamos não ter apenas um César ali naquela região, nós precisamos ter o quê? Centenas, dezenas, milhares de Césares, porque o César é um discípulo de verdade. Agora o quarteto vai cantar. Vamos ouvir o quarteto? Você queria falar mais um negócio, né? Mas... O Leandro hoje já está dando estudo bíblico. Amém. Eu sei disso. Por isso que eu só estou pegando o gancho. Vanusa, cadê o quarteto aí? Eu nunca escutei eles cantarem. Vamos escutar pela primeira vez, tá bom? Vamos dar uma salva de palmas para eles? Ninguém escutou? Uma salva de palmas. Vamos lá. Pode soltar o playback deles. Amém. Som. Sério? Agora eu já estou orgulhoso, o Vanusa, o diretor. Vamos lá, pode soltar o playback deles. De cruz se erigiu, ela um dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu
aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele veio me buscar e com ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É poder, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Amém. Uma salva de palmas. Olha, parabéns. Muito bom. Parabéns. Como chama o quarteto? Inícios. Ô, pastor, Oh, eu acho que vocês já estão finalmente já. pastor, se eu permite, Sim. esse quarteto ele tem 3 meses É. e ele foi levantado com um objetivo diferente, que é cantar em estudos bíblicos, cantar em visitas, né? E tem essa característica que o irmão Rodrigo falou. O Rodrigo. Eu já cantei muito quarteto assim, início porque eles nunca cantaram. E eu vim de São Paulo faz 1 ano e eu sempre pedi a Deus que Deus levantasse um quarteto para esse propósito de não cantar em igrejas, né? Sim, Mas de vez em nas quando, atividades mas- missionárias mais de ponta. Não, e é essencialmente isso. Amém. Deus abençoe vocês. Vamos salva de palmas para eles? Amém. Vou chamar o grupo, vamos chamar o grupo Univoz, mas eu quero encerrar a minha fala. Logo o pastor, o Dr. Norton vai falar aqui. Eu coloquei essa imagem ali, que vocês estão vendo ali, de um grupo de pessoas que eu estou discipulando hoje. É uma família, são 4 pessoas, a dona Sônia, o seu Braulio, a Bárbara e a avó ali. E essa é a família que eu estou fazendo isso, que tudo que eu falei para vocês aqui, que eu ensinei, que eu tentei mostrar aqui um pouco, é aquilo que eu estou fazendo no dia a dia. Não é? Uma família que eu conheci por motivo de saúde deles lá em Porto Alegre, que me tornei amigo deles. Nunca falei para eles que eu era pastor da igreja, nem que era membro da igreja adventista, mas fui ganhando amizade, escrevendo para eles, enviei produtos da igreja, da Superbom, de alimentos para eles, dei aquele livro Sucos e Shakes, porque eles tinham bastante dificuldade com a saúde. E eu contava hoje pela manhã que essa caixa com coisas da igreja, de produtos, chegou bem no dia do aniversário da Sônia, e a Sônia até achou que fosse um presente de aniversário, eu não sabia. E a gente foi se tornando amigos, depois eu fui lá, almocei na casa deles. Eles dizem, quando você estiver passando por aqui, o seu quarto está aqui, fica aqui em casa, você é da nossa família e tal. Passaram 6 meses, mais de 6 meses, em que eu nunca falei que era membro de igreja nenhuma, nem pastor, nem coisa nada, até que eu ofereci um estudo bíblico para eles. E como já era amigo deles, eles aceitaram o estudo. Começamos a estudar todas as terças-feiras, pelo Zoom mesmo, porque eles moram lá no Rio Grande do Sul. A Bárbara, ela é arquiteta e trabalhava para a prefeitura municipal da cidade dela. E uma das vezes que eu fui almoçar na casa deles em setembro, eu tive a ideia. Eu falei assim, você organiza aqui, vai organizar o Natal? Isso, vou organizar o Natal. Você não gostaria de que um coral da igreja cantasse no Natal da cidade? Ela falou assim, nossa, você faria isso? Eu falei assim, posso tentar. Eu pensando que a cidade mais perto, ali onde tem igreja, tivesse algum coral, né? Eles moravam 15 quilômetros de Juí. Eu falei, não, Juí é uma cidade grande, tem várias igrejas adventistas, tem escola adventista, deve ter coral, né? Eu falei, não, eu consigo coral. Então, beleza, ficou combinado aí. Nossa, vai ser muito bom o coral, tal, vi aqui.
Aí eu liguei lá em Juí, falei com o pastor, ele falou, não, a gente não tem coral aqui. Aí eu liguei no outro distrito, tem coral? Não, também não tem. Tá, mas o diretor da escola deve ter coral. Aí liguei para o diretor, vocês têm coral? Pelo menos de crianças? Não, não temos coral. E aí eu fui ligando para cidade, fui me afastando, 100 quilômetros, 200 quilômetros. Ninguém tinha coral, Passo Fundo. Cheguei em Caxias do Sul. De Juí a Caxias do Sul dá quase 500 quilômetros. Ó, a gente tem coral, só que essa data não dá. Puxa vida. Aí eu liguei para o Tiago Milo, que é o diretor do IACS. O Tiago me deve favor, porque eu ordenei ele para o ministério. Eu falei, Tiago, eu preciso de você agora, chegou o momento de você pagar a sua dívida comigo. E o que é? Eu falei assim, é isso. Vocês vão? Ô Mitch, nós vamos cantar em Gramado, nós vamos cantar em Canela, nós fazemos esses natais, mas a gente abre uma abertura para ir até Augusto Pestana, numa cidade. E nós vamos lá. Resumindo a história, eles levaram mais de 100 adolescentes. E uma cidade que não tinha presença adventista e não tem até hoje. Uma família que eu conheci num hotel, com quem começamos a estudar a Bíblia, e já são amigos. Trouxeram mais de 4.000 pessoas naquela cidade. No Natal de Augusto Pestana, o coral do IACS cantou para essas pessoas e levou a mensagem da Bíblia, a mensagem da cruz. E o tempo passou, eles começaram a frequentar a igreja. Hoje de manhã eles estiveram na igreja lá em Ijuí. Eles aguardam o sábado. O seu Braulio é dono de negócio de madeira, que eu sempre esqueço o nome. Madeireira. Ele já fecha os sábados, não trabalha mais aos sábados. E eles estão se preparando ali. Eles são os meus discípulos. Isso tudo que eu falei, eu trouxe eles para a minha vida. Eles conhecem a minha vida, sabem dos meus defeitos, sabem das minhas lutas, conhecem a minha família, sabe? E eu estou trabalhando ali, mas não tem igreja lá. Porque eu comecei primeiro por onde? Pelos discípulos. Porque se eu formar discípulos, nós vamos ter muitas igrejas. Amém? Quem entendeu essa palestra de hoje à tarde? Quem quer sair daqui, não apenas para ficar falando no nível 1, mas pular para o nível 2, nível 3? Opa, bom.